Olá pessoal, eu gostaria de apresentar nesse vídeo o segundo livro da série Filosofia e Fé Cristã. A série Filosofia e Fé Cristã é uma parceria da editora Ultimato com a ABC2, financiada e apoiada pela Fundação John Templeton no Brasil. Esse livro, a Teologia Analítica, a Filosofia em Diálogo com a Teologia, é um livro que eu tive a honra de traduzir. Ele é de autoria do Thomas McCall. Eu tive o apoio do Davi Bastos, que é o editor da série, e do Marcelo Cabral, que foi o revisor da tradução da obra. Então o livro foi feito a muitas mãos e já deixo aqui o meu agradecimento a todo o trabalho de excelência que a editora Ultimato faz na tradução dos seus livros e não está medindo esforços para que o mesmo seja feito na condução das traduções, da publicação, da edição e da divulgação dessa nova série. A série tem 10 livros e esse é o segundo livro. O primeiro foi o debate do Plantinga com o Daniel Dennett, que o Marcelo Cabral já apresentou em vídeo aqui no canal da editora para vocês. E esse segundo livro é o livro Teologia Analítica do Thomas McCall. É evidente que quando nós vemos conciliados dois campos, dois terrenos, duas áreas aparentemente até opostas, se considerarmos as discussões do último século para cá ou do início da filosofia analítica, duas áreas opostas como a teologia e a filosofia analítica, os dois lados da discussão vão ficar um pouco resguardados sobre a importância desse tipo de discussão. Como filósofa da religião, ou como alguém que trabalha com filosofia da religião, muito mais do que trabalha com teologia filosófica, eu penso que esse tipo de obra pode nos ajudar nos nossos trabalhos, nas nossas discussões com os teólogos filosóficos, nessas discussões a não criarmos espantalhos de teses teológicas, mas avaliarmos as teses teológicas como elas de fato são. Então esse reconhecimento da nossa limitação e do nosso letramento teológico pode nos ajudar a ler e aceitar e a trabalhar com obras como a do Thomas McCall. De outro lado, um teólogo ou um cristão pode ficar também preocupado com esse tipo de abordagem, porque pode se perguntar o que Atenas tem a ver com Jerusalém, ou o que a análise modal tem a ver com a ortodoxia cristã, ou com a exegese bíblica, o que a Bíblia tem a ver com a teologia filosófica. Esse tipo de preocupação é bem explicitada pelo Thomas McCall e ele faz a obra em formas de diálogos, porque ele parte de perguntas como essas, que são muito honestas, e ele vai apresentando contrapropostas ou respostas e objeções a determinados argumentos que fundamentam essas perguntas e posições. Então, um dos ganhos da análise ou da abordagem analítica para lidar com problemas teológicos é conseguir levantar e perceber as afirmações da Bíblia e como determinadas afirmações sobre aquilo que é dito na Bíblia podem ser analisadas como consistente com as Escrituras ou inconsistente com as Escrituras, como exigidas ou demandadas pelas Escrituras ou como não compreendidas nas Escrituras. Então seria uma forma de fazer uma análise bastante arrojada de teses teológicas. Eu já parto para a pergunta que o Thomas McCall inicia a obra, que é como que a gente faz para que a teologia analítica seja de fato teologia e de fato analítica, já que, como eu disse, são áreas que historicamente aparentemente se opuseram. É claro que é difícil reconhecer as linhas nítidas entre o que separa uma obra ou uma abordagem filosófica analítica de uma não analítica, e o Thomas McCall está bem consciente disso. Mas ele trata com bastante clareza que uma forma de definir um
uma abordagem analítica é a partir do seu estilo e das suas ambições. A ambição aqui, do ponto de vista daquilo que um teólogo analítico deve buscar, é de apresentar teorias explanatórias tão verdadeiras quanto pudermos naquelas áreas de investigação que estão fora do escopo das próprias ciências naturais. Como, por exemplo, a metafísica, questões éticas e morais, por exemplo. E do ponto de vista do estilo, buscar no estilo filosófico de se fazer teologia ou argumentativo de se fazer teologia, o rigor lógico, a clareza e a concisão, atrelando isso ao interesse por um certo grupo de problemas filosóficos. Então, a teologia analítica seria significativamente parecida com a filosofia analítica também porque ela valoriza determinadas virtudes intelectuais, como a própria clareza, a concisão e o rigor argumentativo, junto com a erudição técnica e a defesa de uma cosmovisão original. Nos argumentos ou na forma de identificar esse estilo, o Thomas McCall traz algumas premissas do Michael Rea para lidar, ou melhor, algumas proposições do Michael Rea para lidar com uma forma analítica de se fazer teologia. A primeira delas seria escrever de uma forma que as posições e as conclusões filosóficas pudessem ser adequadas em sentenças passíveis de formalização. Não quer dizer que todas as teses teológicas seriam formalizadas logicamente, mas são escritas de modo a poderem serem passíveis de formalização lógica. Um outro aspecto seria priorizar a clareza, a coerência e a precisão lógicas, como eu já mencionei, evitar o uso de metáforas de uma forma que, ou de qualquer outra figura da linguagem, de uma forma que o conteúdo semântico venha a ultrapassar o conteúdo proposicional dessas sentenças e trabalhar tanto quanto possível com conceitos primitivos, de forma que eles possam ser analisados a partir desses conceitos primitivos e não de conceitos derivados. Também tratar a análise conceitual tanto quanto possível como uma fonte de evidência. As prescrições apresentadas pelo Michael Rea são retomadas então pelo Thomas McCall nesse primeiro capítulo da obra, onde ele vai justificar a área de atuação e de investigação que é a teologia analítica, e essas prescrições já nos dão um bom sinal e uma noção inicial do que significa dizer que uma teologia é uma teologia analítica. Então, de modo geral, a teologia analítica é um tipo de teologia feita por teólogos que são filosoficamente bem informados. É uma forma filosoficamente bem informada de se fazer teologia, perseguindo o estilo e as ambições, a clareza, a concisão, a coerência lógica, que são aí características da filosofia analítica para investigar temas da teologia. Nos demais capítulos, o Thomas McCall aborda alguns problemas em teologia analítica e aplica esse método a esses problemas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa conversa inicial, espero que apreciem a obra e que possamos dialogar mais, cada vez mais, nós entre teólogos interessados em filosofia e filósofos interessados em filosofia da religião. Um abraço e até mais!